O BPC-Loas não está sujeito a desconto de qualquer contribuição, né? Então não pode deduzir nada. É um salário mínimo, o cara recebe um salário mínimo mesmo, 724. Não descontam nada dele. É 724 integral. Não pode descontar nada. Não gera direito ao pagamento de abono anual. Alguém sabe o que é isso? Abono anual. Pronto. É o equivalente ao 13º salário. Também é chamado de gratificação natalina. Todos os benefícios da Previdência geram abono anual? Ou tem algum que não gera? Tem somente um que não gera. Qual é? É o salário família. O salário família é o único benefício da Previdência Social que não gera abono anual. Mas e o BPC-Loas? A BPC-Loas não é da Previdência não, estou falando da Previdência. Da Previdência Social só tem um benefício que não gera abono anual. É o salário família, com relação ao benefício da Previdência. Esse benefício da assistência social também não gera, não. Aqui no interior, tem muita gente que recebe BPC-Loas. Eu sou do interior. Sou de Cruzeta. Eu nem tinha dito isso para vocês, né? O nome da minha cidade. É feio demais o nome da minha cidade, né? Mas é o nome que deram para ela, eu vou fazer o quê? É Cruzeta o nome da minha cidade. Cruzeta. É no sertão do Rio Grande do Norte, lá perto de Caicó. Vai falar Caicó, né? Caicó arcaico no meu peito catolaico. É uma música de Chico César, parece. Lá em Cruzeta tem muita gente que recebe o BPC-Loas. Agora pode perguntar a qualquer um que o cara diz que é aposentado. Mas não é não, ele acha que é aposentado. Mas não é, a gente sabe que isso não é aposentadoria, né? A gente aqui que está estudando para concurso sabe que não é aposentadoria. É um benefício da assistência social. Mas aí, para a gente descobrir se ele é aposentado mesmo ou se ele recebe o benefício assistencial, o que é que a gente pergunta para ele? Assim, no mês de dezembro, você só recebe um salário mínimo, recebe dois. Não, só recebe um. Ah, então tu não é aposentado não. É isso, porque se é aposentado mesmo, no mês de dezembro tem um abono anual, aí recebe 2 salários mínimos. Mas não, no mês de dezembro eu só recebo um. Ah, então não é aposentado não. Tu recebe o benefício da assistência social, chama BPC, benefício de prestação continuada. Aí tem outra coisa aqui, ó, que se é aposentado, quando morre, o que é que deixa para os dependentes? Pensão por morte. E o cara que recebe BPC, quando morre, o que é que deixa? As dívidas. Só as dívidas. Ele não gera pensão por morte, ó. É intransferível, não gerando direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores. Aí isso aí no interior dá muita confusão. Porque tem 2 vizinhos, 2 vizinhas, que o marido de todas 2 receberam. Aí tem uma que está recebendo pensão por morte, a outra não está. Dá briga isso. Okay. Aquela que não está é porque o marido dela não era aposentado, recebia esse benefício da assistência social. A do outro lado aqui, o marido dela era aposentado, era trabalhador rural, aposentado, também era um salário mínimo, mas morreu, deixou a pensão por morte para a viúva. O outro morreu, não deixou, só deixou as dívidas. Por quê? Porque era benefício da assistência social que ele recebia. Por isso que a viúva não ficou recebendo a pensão por morte. Agora imagina assim que o cara recebia o BPC, o benefício de prestação continuada. Aí ele morreu no dia 10 de janeiro. Os herdeiros têm direito a receber 10 dias de BPC-Loas. Mas isso aí não é pensão por morte, né? É um direito que o beneficiário já tinha adquirido. Durante o mês de janeiro de 2014, ele viveu 10 dias. Aí no dia 10 de janeiro morreu. Bem, então ele adquiriu o direito a 10 dias de BPC-Loas. Os herdeiros vão herdar esses 10 dias de BPC-Loas. Vai ser 10/30 de um salário mínimo.
Os herdeiros têm direito de receber esse dinheiro. Mas isso aí não é pensão, né? É uma herança que ele deixou. 10 dias de BPC Luas foi a herança que ele deixou para os herdeiros. Então aqui o assunto terminou. Vamos dar um intervalo de 15 minutos. Depois do intervalo a gente vai ficar resolvendo questão até terminar o curso. Ou seja, ainda tem 5 aulas e meia de questão. É uma quantidade boa de aulas de questões, né? 5 aulas e meia de questão, ok? Então vamos lá, daqui a pouco. As questões que vamos resolver agora estão nas páginas amarelas da revista Veja. Tem aquelas páginas amarelas? Não, é na apostila, está nas páginas amarelas da apostila. Pronto, aí, as páginas amarelas. São exatamente essas aí. Ok. Então vamos lá, as questões estão divididas por assuntos. Essas primeiras questões são sobre aquele tema: Seguridade Social, conceito, princípios constitucionais e evolução histórica. Então todas essas questões são da Fundação Carlos Chagas. Mas vai ser a Fundação Carlos Chagas que vai fazer o concurso? Não sei, foi ela que fez o último. Então, digamos, o maior chute que a gente pode dar é que repita. Agora não significa que obrigatoriamente tem que ser ela, pode ser outra. Mas já como foi ela que fez o último, vamos resolver as questões com base nela, FCC. Então vamos lá, questão de número 1. Essa questão número 1 é sobre a parte histórica, a evolução legislativa da Seguridade Social. No tocante à evolução legislativa da Seguridade Social no Brasil, dentre as primeiras regras de proteção, a aposentadoria por invalidez aos servidores públicos, letra A, foi prevista inicialmente na Constituição Federal Brasileira de 1946. Não. Em 1946, tinha uma Constituição anterior que já falava de aposentadoria por invalidez para servidor público. Mas essa Constituição de 1946, ela foi a primeira a usar a expressão previdência social. Mas não significa que antes dela não já tivesse algumas questões falando, algumas constituições falando de aposentadoria. Já tinha Constituição garantindo aposentadoria, mas nenhuma tinha usado ainda o termo previdência social. Então, o que há importante na Constituição de 1946 foi que foi a primeira a usar o termo previdência social, mas não foi a primeira que falou da aposentadoria por invalidez por servidores públicos. Então a letra A, ela não deve ser assinalada. Letra B, somente teve previsão constitucional na Constituição Federal Brasileira de 1988. Esse aqui não, né? Constituição Brasileira de 1988 é a atual Constituição. Mas qual foi a novidade que a atual Constituição trouxe? Foi a primeira a usar qual expressão? A Constituição de 1988, Seguridade Social. A atual Constituição foi a primeira Constituição do Brasil a usar essa expressão Seguridade Social. Nenhuma outra tinha falado disso. Então, a de 1946 foi a primeira a usar a expressão Previdência Social. E a atual Constituição, que é a de 1988, foi a primeira a usar o termo Seguridade Social. Então a letra B também não deve ser marcada. E a letra C? Teve previsão. O que teve previsão? A gente está falando de quê? De aposentadoria por invalidez para servidor público. Aí a letra C diz: teve previsão inicial em lei especial de caráter nacional publicada em 1942. Não. A primeira norma jurídica que falou de aposentadoria por invalidez para servidor público realmente foi uma Constituição, não foi uma lei ordinária
nem lei complementar, foi realmente uma Constituição. Então a letra C não deve ser assinalada. Letra D, a aposentadoria por invalidez do servidor público. Letra D, foi prevista inicialmente na Constituição Federal de 1891, certo? Foi essa a primeira Constituição que usou o termo aposentadoria, e essa aposentadoria de que falava a Constituição de 1891 era exatamente a aposentadoria para os servidores públicos em caso de invalidez. Essa aposentadoria por invalidez para os servidores públicos, ela era custeada integralmente pelo Estado brasileiro. Então, por isso que a gente não pode dizer que já existia previdência. O fato de existir aposentadoria não significa que já existe previdência. Porque previdência não é só benefício, né? Previdência, antes do benefício, o que é que vem? A contribuição. Então, aqui a Constituição 1891 foi a primeira a falar de aposentadoria. E foi exatamente a aposentadoria por invalidez para os servidores públicos. Agora, não tinha contribuição. Ela era custeada integralmente pelo Estado brasileiro. Então a letra D é o gabarito, é a que deve ser assinalada. Foi a Constituição de 1891 quem primeiro garantiu a aposentadoria por invalidez para o servidor público. Letra E. A letra E diz que a aposentadoria por invalidez do servidor público teve previsão inicial em caráter nacional na conhecida Lei Eloy Chaves. Não, né? O que a Lei Eloy Chaves criou? Foi as caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários. O que foi criado pela Lei Eloy Chaves foram as caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários. E também a Lei Eloy Chaves é considerada como o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Tanto é que comemora-se o aniversário da Previdência Social, que dia? 23 de janeiro. Por quê? Porque a Lei Eloy Chaves é do dia 23 de janeiro de 1923. Então, questão do número 1, gabarito letra D de dado. Questão do número 2, assinale a alternativa correta. O primeiro diploma a instituir os sistemas previdenciários no Brasil foi a Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS, de 1923, que criou a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários. Opa, tem que passar aqui, né? Pronto. Para a turma de casa. Ó, avisando que eu acho que eu vou esquecer mais de uma vez, né? Não vai ser só essa não. Aqui a letra A está certa, a data está certa, né? E o que foi criado também. Em 1923, o que foi criado foi a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários. O que é que está errado? É que não foi a LOPS. A LOPS foi em 1960. O que é que a LOPS fez? A LOPS, ela uniformizou. A LOPS, o que é que a LOPS fez? A LOPS é de 1960, ela uniformizou as legislações dos vários IAPs, dos vários institutos de aposentadorias e pensões que existiam no Brasil. Antes da LOPS, cada IAP tem uma legislação diferente. A LOPS uniformizou. Foi em 1960. A LOPS é a Lei 3.807 do ano de 1960. Então a letra A está errada. E o erro é o quê? É que quem criou a Caixa de Aposentadoria e Pensão não foi a LOPS, foi a Lei Eloy Chaves. Pronto, a Lei Eloy Chaves é de 24 de janeiro de 1923. Não é 23 não, é 24. 3.807 é a LOPS. A Lei 3.807 de 1960 é a LOPS. O que é que a LOPS fez? Uniformizou a legislação das várias
dos vários institutos de aposentadorias e pensões então existentes no Brasil, né? IAPI, IAPTEC, IAPC, IAPB, aqueles IAPIs. Então a letra A está errada. Letra B de bola. O segurado da Previdência Social adquire o direito à aposentadoria no momento em que reúne todos os requisitos legais para sua obtenção, inclusive o requerimento, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Está errado, né? O que é que está errado aí? Essa parte aí, inclusive o requerimento, é que está errado. Para a pessoa adquirir o direito a se aposentar, não precisa requerer, não. Para ele realmente receber o benefício, tem que requerer. Agora, para adquirir o direito, basta preencher todos os requisitos. Já adquiriu, ninguém toma mais o direito dele. No dia que ele quiser requerer, o benefício vai estar concedido, porque ele já adquiriu o direito. Mas para adquirir o direito, não precisa requerimento. Por isso que a letra B está errada. Letra C. O objetivo constitucional da universalidade da cobertura autoriza o legislador a criar benefício previdenciário, independentemente de fonte e custeio. Não, né? Por causa daquele parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal, que diz que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social será criado, majorado ou estendido sem a sua respectiva fonte de custeio total. A universalidade da cobertura e do atendimento é, sim, um princípio constitucional. A universalidade da cobertura significa que todos os riscos sociais receberão a cobertura. A universalidade do atendimento significa que todas as pessoas serão atendidas, mas para criar as prestações tem que ter a fonte de custeio. É o que determina o parágrafo, não só para criar, mas também para majorar e para estender, tem que ter a fonte de custeio. É o que determina o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição. Então a letra C está errada. Letra D. O direito previdenciário não pode ser considerado ramo autônomo do direito, porque os princípios do direito do trabalho são inteiramente aplicáveis aos conflitos previdenciários, né? Aqui está tudo errado, né? Aqui nós vimos que o direito previdenciário é sim um ramo autônomo do direito. E ele não se rege, o direito previdenciário não é regido pelos princípios do direito do trabalho. O direito previdenciário tem os seus próprios princípios, que nós vimos aqui. Como é? Algumas situações da Previdência. Pela Justiça do Trabalho, é isso? Não, a Justiça do Trabalho ela não tem competência para julgar ações pleiteando os benefícios previdenciários. Os benefícios previdenciários do regime geral, em via de regra, são as ações judiciais pleiteando o benefício do regime geral, em via de regra, são processados e julgados pela Justiça Federal. Não é pela Justiça do Trabalho, é pela Justiça Federal. Agora, se o beneficiário mora numa cidade do interior onde não tem vara da Justiça Federal, aí ele pode ajuizar a ação no juiz, na Justiça Comum, Justiça Estadual. Agora, se tiver recurso, o recurso sobe para o TRF, Tribunal Regional Federal, não é para o Tribunal de Justiça do Estado que o recurso sobe. Agora, se o benefício previdenciário for decorrente de acidente de trabalho, aí quem processa e julga é a Justiça Comum Estadual, também não é a Justiça do Trabalho. A Justiça Comum Estadual, vara de acidente de trabalho, da Justiça Comum Estadual. Por exemplo, segurado sofreu um acidente de trabalho, aí foi lá para o INSS pleitear um auxílio-doença. O INSS negou. Agora ele vai recorrer para a via judicial. Quem é que vai julgar a ação dele? Não é a Justiça Federal, não é a Justiça do Trabalho. Quem vai julgar é a Justiça Estadual.
a ação será processada na vara de acidente de trabalho, que funciona na justiça estadual, justiça comum, não é a justiça do trabalho. Então a justiça do trabalho não julga nenhuma ação pleiteando benefício previdenciário. A justiça do trabalho é incompetente para julgar essas ações. Letra E. A letra D está errada, né? Letra E. O salário maternidade é um benefício previdenciário que tem seu valor correspondente ao salário da atividade para a segurada empregada, a fim de impedir discriminação de contratação de mulheres, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A regra é essa aí. Apesar de que, se o salário dela, mulher, for maior do que o subsídio do ministro do STF, o valor do salário maternidade fica limitado ao subsídio do ministro do STF, mas o valor que a empresa vai lhe pagar é o valor integral do salário. Agora, apenas que quando a empresa for compensar com as contribuições previdenciárias a serem recolhidas, a compensação ficará limitada ao subsídio do ministro do STF. Mas a empregada não vai ter prejuízo nenhum do seu salário. E o objetivo disso é exatamente para não haver discriminação com relação ao mercado de trabalho da mulher. Para ela não ser discriminada, porque se a Previdência não pagasse esse salário maternidade integral, e se ficasse tudo a ser custeado pela empresa, por exemplo, se o salário maternidade da empregada obedecesse aquele teto do regime geral, 4.390, e a empresa tivesse que pagar todo o resto, as empresas não iam querer contratar mulheres. Ou então, se não existisse salário maternidade, e a empregada simplesmente, durante o período de licença maternidade, ela simplesmente tirasse uma licença remunerada, aí as empresas iriam evitar contratar mulheres. Então a existência do salário maternidade é exatamente para não existir essa discriminação com as mulheres no mercado de trabalho, não haver discriminação na contratação de mulheres. Então a letra E está correta, a letra E é o que deve ser analisado. Agora deixa eu dar uma dica para vocês. Questão de múltipla escolha. Para você marcar uma letra, não precisa ela estar assim impecavelmente certa, não. Questão de múltipla escolha, o próprio nome já diz. É para você escolher a melhor. É para você fazer a melhor escolha. Porque se você fosse ser muito rigoroso aqui com essa letra E, não, essa aqui está errada também. Por quê? Porque tem o subsídio do ministro do STF. Não, questão de múltipla escolha, você não pode chegar diante da questão com esse radicalismo todo, né? Eu só marco se tiver totalmente correto. Se não tiver totalmente correto e eu não achar nenhum, eu deixo em branco. Não pode ser assim, né? Vai perder um ponto se você deixar em branco. Então aqui o examinador mandou marcar a certa. Aí você olha, não, está tudo errado, eu não vou marcar nenhuma. Não marque. Se você acha que está tudo errado, então marque a que tiver assim, menos errada. Mas não seja radical, não. Você marque alguma. Se não tem nenhuma certa, marque a menos errada. E aqui a menos errada, mesmo que você ache que a letra E está errada, mas de todas a menos errada é ela. Porque as outras estão totalmente erradas. E ela não, ela tem os seus defeitos, mas também tem suas virtudes. Não é isso? Então é a que deve ser assinalada. Então fica essa dica aí. Sempre tem uma para marcar. Aí você, se é para marcar a certa, você acha que está tudo errado, escolha a menos errada. 3. Então gabarita a questão número 2, letra E. Oi? O slide.
Vamos para 3. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Todo mundo já decorou isso, não foi? Destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, né? Todo mundo já decorou isso? É o caput do artigo 194 da Constituição, né? Considere os itens abaixo relacionados. 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. Vamos ler o que está lá embaixo logo, para a gente saber o que danado é para fazer nessa questão. Lá embaixo, antes das alternativas, tem assim: quanto aos princípios e diretrizes da Seguridade Social, estão corretos os itens? Então, na verdade, é para você ver quais são os itens que estão certos, e os que estão certos são os que correspondem aos princípios e diretrizes da Seguridade Social. Aí o 1, universalidade da cobertura e do atendimento, está certo? Sim, que a universalidade da cobertura universalidade da cobertura e do atendimento é um princípio constitucional da Seguridade Social. Aí bota um C assim, de certo. 2, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Também, isso é um princípio da Seguridade Social. 3, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Também é um princípio constitucional da Seguridade Social. 4, irredutibilidade do valor dos benefícios. Também, então até agora está tudo certo. 5, caráter democrático e centralizado. Está errado, né? Não é centralizado, é descentralizado. Então aqui aparece caráter democrático e centralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. O 5 está errado, porque não é centralizado, é descentralizado. Então aqui o gabarito é letra A, que a letra A está dizendo que 1, 2, 3 e 4 estão certos. E é verdade, são esses 4 aí que estão certos. Não, a gestão da Seguridade Social é quadripartite. Mas aqui não apareceu nem o nome tripartite, nem quadripartite. Mas é quadripartite, a gestão é quadripartite. Tripartite não tem nada não. Não. E aqui o erro do 5 foi a palavra centralizado, porque o caráter é democrático e descentralizado. Então, questão de número 3, o gabarito é letra A. Vamos para a questão de número 4.